Amém, meus irmãos. Eu queria investir ainda um tempo em oração. Queria que você, não sei se você teve a oportunidade, você já deu um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Faça agora em nome de Jesus. Queria que você, enquanto a gente vai a meia voz aqui, eu queria orar. Eu queria que você orasse com a pessoa que está do seu lado. Cada um tem sua realidade, cada um vem com suas questões. E hoje é uma noite que o Senhor vai renovar o nosso coração. Amém. Vamos cantar um refrão juntos? Senhor, te amo. Queremos ouvir aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer. Que a Tua Palavra seja pregada e o nosso coração seja alimentado e a nossa vida seja transformada. Que hoje seja a noite, que este culto seja o culto, o dia do encontro, o dia do renovo, o dia do recomeço. O dia que a Tua Palavra calou e destruiu todas as defesas e penetrou no mais profundo do ser da nossa alma. Queremos nessa noite ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, privilégio. Este sermão nasceu domingo passado. Domingo passado eu fui dar aula na Recon. E sentei ali próximo, na metade do banco, e o bispo foi pregar sobre comunhão. E ele disse assim: no final do culto, me procure, que eu vou fazer uma fila extensa e quero conversar com todas as pessoas. Eu disse: graças a Deus, sendo que faz tempo que eu não vou na Recon. E aí quando eu saí, 3 pessoas me pegaram na escada, fui lanchar, tinha gente lá no restaurante que eu estava lanchando, e antes de chegar em casa, eu recebi uma ligação de um irmão aflito. E ali eu comecei a pensar sobre o poder do acesso, o poder da comunhão, como é bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Como é bom ter alguém para conversar, alguém para abraçar, alguém para confessar os pecados, alguém para você ser você do jeito que você é. E aí foi a experiência da Recon. Mas terça-feira teve o encerramento do círculo de casais na casa de Neto e Nanda. E ali fui eu. E uma intensidade poderosa de amor estava ali. Negócio internacional. Um crepe internacional a gente comeu. Não sei como meu dente não caiu. Mas o fato é, a essência da comunhão. Ana, que não chora, quase não chora, derramou a sua alma lá, chorando, no encerramento do ciclo que não acabou. Nós temos agora um novo discipulado. Discipulado Elo. Porque as coisas começam no encontro de casais e continuam para a glória de Deus. E quando a gente para pensar nesse tema, é um tema muito interessante, porque essa é a marca indelével da nossa igreja. Essa é a marca indelével da Missão Candeia. Como é bom chegar aqui e receber um sorriso. Como é bom chegar aqui e receber um abraço. Como é bom chegar aqui e ser notificado pelo nome. Como é bom chegar aqui e você ter alguém,
ou várias pessoas para sentar junto, para partilhar, para comunicar da sua vida e pedir a graça de Deus sobre tanta gente que Deus colocou na nossa vida. E eu quero dizer para você que nessa noite, o Senhor permitiu de você chegar aqui. Talvez você não tenha razões, talvez você não consiga identificar no seu coração porque você veio à noite, não veio de manhã, ou porque deu uma vontade de vir à noite. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer falar com você. E o Senhor quer falar com você por meio da sua palavra. Então caia aqui o pregador e a palavra de Deus seja pregada, exposta, com fidelidade e zelo, e você possa ouvir o que a palavra de Deus tem a nos contar. O texto que veio ao meu coração encontra-se em Atos dos Apóstolos. E quando nós vamos ler Atos, nós precisamos ler a Bíblia de uma maneira completamente diferente. E eu quero te fornecer a metodologia mais inteligente de ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia a partir de Jesus. De Gênesis a Malaquias é a história de como Jesus está chegando por meio de uma linhagem messiânica que é preservada em meio à história de Davi, em meio à história de Esdras, Neemias, Elias, Débora, Abraão e tantos outros. O Antigo Testamento, ele marca como Jesus vai vir ao mundo por meio de José, Maria e o bebê Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João vai narrar da concepção à ressurreição de Jesus. E a gente lê sobre o nascimento, a gente lê sobre o batismo, a gente lê sobre o seu ministério, a gente lê como ele ensina, a gente lê como ele cura, a gente lê como ele restaura opressos, a gente vê a sua morte, mas a gente vê a sua ressurreição. De Atos a Judas é as normas éticas de Jesus para a sua igreja. Então, como Jesus espera que a igreja dele seja, e Apocalipse vai tratar da volta de Jesus. De maneira que quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia pelo seu principal personagem, que é Jesus Cristo de Nazaré. De modo que eu e você temos que entender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e Ele é a chave de interpretação de toda a sua palavra. De modo que quando eu olho para isso, eu vou conseguir entender quem é Jesus e a importância que nós damos a Jesus em toda a nossa caminhada cristã. O texto que eu li, ele está no registro histórico do que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus passou 40 dias dando provas incontestáveis da sua ressurreição. As pessoas viram Jesus, as pessoas comeram com Jesus, as pessoas partilharam com Jesus, mas Jesus subiu aos céus. E os varões galileus disseram: do mesmo modo que o viste subir, no tempo ele descerá para trazer a sua igreja. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva glória. De modo que quando nós lemos sobre isso, nós vamos ver que Atos dos Apóstolos é o registro de 29 anos, de como os primeiros crentes, as primeiras igrejas, as comunidades locais viveram. Imagina se a gente pudesse saber como era ser crente naquela época. Leia Atos. E Atos vai falar de como a igreja vivia, de quem era a igreja. E o texto que nós lemos está dizendo o seguinte: todos os que creram tinham tudo em comum.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E quando nós olhamos para esse texto, a gente tem que partir do pressuposto seguinte. Hoje é mais uma aula do que um sermão. A gente tem que partir do pressuposto seguinte. Quem eram essas pessoas? Jesus já tinha subido aos céus. Estavam ali os apóstolos e aproximadamente 120 pessoas que estavam esperando a chegada do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Pentecostes era uma festa fixa. 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a colheita. E as pessoas, os judeus de várias regiões, eles iam para Jerusalém agradecer a provisão do Senhor. O Senhor deu colheita, o Senhor deu comida. Vamos agradecer a Deus. E as pessoas saíam das suas casas, iam lá a Jerusalém agradecer a Deus. E no meio da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso que encheu a casa e as pessoas passaram a falar em línguas. E essas línguas eram línguas, expressões idiomáticas, porque tinha muita gente lá. E as pessoas ouviram falar as grandezas de Deus na sua própria língua mãe. E as pessoas ficaram perplexas, porque elas tinham ido para a festa, elas tinham ido agradecer a colheita. De repente, uns ignorantes galileus, pessoas que não eram nobres, pessoas que não eram da classe intermediária, pessoas que eram do baixo clero total, esses homens falaram as grandezas de Deus. E as pessoas ficaram perplexas. E ali existiam muitas pessoas. Abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 9 a 11. Atos capítulo 2, de 9 a 11, vai dizer o seguinte: quem eram essas pessoas? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, das milícias de Cirene, romanos, e aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos ficaram perplexos. No meio desse cenário, levanta-se Pedro, recém-restaurado por Jesus. E Pedro prega o sermão da vida dele. Do versículo 14 até o versículo 36, nunca mais Pedro pregou daquele jeito. Porque Pedro pregou de uma maneira tão incrível, tão poderosa, que 3.000 pessoas se converteram após essa mensagem, após essa entrega, após a descida do Espírito Santo. E de um dia para o outro, a igreja de Jesus, que tinha 120 pessoas, agora no seu hall de membros tinha 3.120 pessoas. Imagina você, imagina eu, chegar aqui na nossa igreja, 3.000 novos membros. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem espaço. Não tem departamento infantil. Não conseguimos. E no meio daquela situação toda, o que acontece, gente? Acontece uma coisa extraordinária. Aqueles irmãos que mal se conheciam, mas tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, o que faz você ficar, o que faz você voltar, o que faz você perseverar, o que faz você permanecer é Jesus de Nazaré. Amém. Não tem ar-condicionado, não tem banco, não tem estrutura, não tem amigos que fazem você permanecer. O que faz você vir aqui, o que faz você estar aqui,
o que faz você voltar para aqui é Jesus dentro de você, é Jesus se movendo dentro de você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, de modo que nós não somos a igreja de fulano, nem a igreja de Beltrano, nós somos a igreja de Jesus. Amém. E isso deve ser algo claro, isso deve ser algo evidente, isso deve ser algo que vai empolgar a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada com Jesus e com mais ninguém. E aquela igreja ali, algo aconteceu. Eles ouviram um sermão, e aquele sermão mexeu com o coração. Existem mensagens e mensagens, mas a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra humana, mas é a palavra que quebra todas as suas defesas. É a palavra que entra na tua mente, é a palavra que vai governar o teu coração, é a palavra que vai te tirar de uma realidade e te transportar para outra realidade. E uma vez que essa palavra entra, uma vez que essa palavra preenche, nunca mais você consegue ser quem você foi um dia. De modo que, irmãos, foi essa experiência de Atos. E essa experiência de Atos, ela é extraordinária, ela é bela, porque aquela igreja decidiu viver diferente. E a marca indelével dessa igreja é que eles decidiram, após a mensagem, após a palavra, eles decidiram perseverar. Perseverar em quê? Perseverar para quê? Perseverar com quem? Na doutrina. Olha que coisa interessante. O que sustenta a fé, o que sustenta a nossa jornada, é a capacidade de você aprender. E aprender e tornar esse ensino aplicável. Aplicável à sua vida, aplicável à sua casa, aplicável ao seu trabalho, aplicável à sua realidade de cidadão no mundo. Aquela igreja decidiu tornar Cristo aplicável. E uma vez que eles perseveravam unânimes, eles passaram a partir o pão, eles passaram a comungar, e eles passaram a experimentar um avivamento espiritual por causa das decisões que eles tiveram. É interessante, porque do mesmo modo que Jesus fez, os apóstolos replicaram. Jesus veio para ensinar, os apóstolos continuaram o ensino. Jesus curou, os apóstolos continuaram a curar. Jesus restaurou opressos, os apóstolos continuaram a restaurar opressos. E de modo que quando eles decidiram fazer exatamente como Jesus ensinou, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando nós entendemos a fé que nos sustenta e o poder de Deus que está sobre nós, não tem como você não entender que Jesus te chamou para servir na missão Candeia. Não tem jeito. Você caiu numa armadilha de Deus. Você caiu numa boa história. Você e a sua casa. E hoje é um dia para você pensar. Hoje é um dia para você analisar. O plano de Jesus na sua vida e o que Ele quer fazer da sua história. É interessante que quando olhamos para esse texto vai dizer assim: e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí é o pontuário da mensagem: todos os que creram estavam juntos. É interessante que esse todos aqui são todos aqueles
que estavam na festa de Pentecostes ouviram o sermão de Pedro e naquela dinâmica de ouvir a mensagem entrou no coração. Já aconteceu isso com você? E a mensagem entrou, e a mensagem acomodou, e a mensagem mudou aquelas pessoas. E aquelas pessoas que estavam ali, elas não só estavam, mas elas passaram a crer. Antes elas não criam, antes elas não estavam informadas, antes elas não tiveram oportunidade. Talvez alguns tiveram até contato, talvez alguns participaram das multidões, talvez alguns viram alguns milagres, mas foi naquele dia, naquela hora, no sermão de Pedro, que o coração abalou, que a alma saiu do corpo, que algo extraordinário aconteceu pela proclamação da palavra do apóstolo Pedro. E o que aconteceu? Eles passaram a crer. Mas eles passaram a crer, eles passaram a confiar, eles passaram a depositar a fé. Mas não é um crer de caô, é um crer. A ideia aqui é o seguinte: os que estão crendo e os que vivem em fé é algo contínuo, ou seja, os novos crentes de fato se converteram, tiveram uma experiência, e por terem essa experiência, eles tomaram uma decisão. Eu não sei se você já viu isso aqui na Missão Candeia. O povo aqui gosta de estar junto. É churrasco, é pizza, é sushi, é bazar. Mas às vezes a gente faz as coisas e a gente não sabe por que a gente faz as coisas. E as coisas que a gente faz tem registro bíblico. As coisas que a gente faz há um ensino de Deus. As coisas que a gente faz, a igreja primitiva fazia, e a gente precisa continuar fazendo. Os que creram, os que se converteram, os que tiveram experiência com Cristo, eles se juntaram. E é interessante que isso é algo talvez natural, mas num sentido literal aqui. Eles estavam no mesmo lugar, eles estavam em unidade, eles estavam no mesmo propósito. Sabe quando a gente não consegue mais desgrudar? Sabe quando você não consegue mais deixar de ser irmão da pessoa que está do seu lado? Sabe quando você tem assim uma relação profunda? Você não conhecia aquela pessoa e agora você conhece, e você não consegue desgrudar. Há umas 4 semanas atrás, Flash e Cleide me chamaram para um aniversário. Só crente faz isso. Eu disse que estava no discipulado, mas eu disse que ia chegar. E eu cheguei lá, perfil Missão Candeia misturado com Recon, alto nível. Camarão, bolo, café e muitas conversas. E eu disse, meu Deus, era uma festa de aniversário privada. E eles me chamaram para congraçar com eles. E isso só crente faz. Só crente faz. Só crente tem essa mania de estar junto. Só crente tem essas coisas de não conseguir mais viver só. Não conseguir mais viver desassociado. De entender a importância de quem está do seu lado na jornada da fé. Isso é interessante porque eles formaram uma família, mas não a família de sangue, mas a família do sangue de Jesus, mas a família da fé. E essa família da fé tem um propósito, uma família de fé em comunhão, uma família de fé que desenvolve o poder de Deus pelos relacionamentos e não consegue mais deixar de viver separado. É interessante que isso não é só
dos adultos, isso é da juventude, isso é da dinâmica da igreja. E eu quero dizer para mim, quero dizer para vocês que todos os que creem aqui precisam aprender a estar junto. Isso é uma marca do nosso cristianismo. Apesar de você, apesar de mim, apesar das nossas complicações, porque nós todos estamos em processo de santificação, mas a gente precisa aprender a estar junto. E o que você está fazendo que ainda não está no discipulado? O que você está fazendo ainda que não tem gente para partilhar a sua vida? E o que a gente quer como igreja é estar junto, e juntos pelo sangue de Jesus. Não é na nossa força, porque a gente é fraco mesmo, a gente é fofoqueiro, a gente é maledicente, a gente é agoniado, a gente é imaturo, mas a obra do Evangelho nos amadurece. A obra do Evangelho nos transforma. A obra do Evangelho muda a nossa vida. Isso é interessante porque o texto diz que eles estavam juntos, mas eles tinham tudo em comum. Eu não sei você, mas no grego e no português, tudo é tudo. Tudo no sentido de todas as coisas. Tudo no sentido de totalidade completa. E esse tudo era algo que era compartilhado, é algo que pertencia ao grupo e é algo que era disponível para todas as pessoas. Eles estavam no mesmo lugar e eles partilhavam da vida, um provendo na vida do outro, um abençoando a vida do outro, um cuidando da vida do outro, um vendo progresso na vida do outro. Não há sentido algum da igreja de Cristo você crescer só há sentido de você ser pastoreado em comunidade e a comunidade ao seu lado e capitaneado pela palavra de Deus. Ver você crescer, ver você desenvolver e ver você surgir para a glória de Deus. Olha, irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Na versão Ara diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos repartiam uns com os outros os que tinham. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Na Ara, versão atualizada. Na NVI, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E eu fico pensando, tudo bem, que coisa linda, mas a gente está falando de uma primeira experiência. O livro de Atos são 29 anos. Depois que Jesus é assunto aos céus, no ano 33, esse livro vai ser escrito até o ano 62. E o livro vai ser escrito e as palavras, elas são as mesmas. O registro histórico vai mostrar para mim, para você, como a igreja se portava, como a igreja vivia. Atos capítulo 2, 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 44, 2, 44 a 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, 46 a 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 4, 32.
da multidão dos que creram, era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, todos porém lhe eram comum. Atos 4, 34 a 35, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 5, 42, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de anunciar a Cristo Jesus. Atos 11, 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Atos 12, 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Atos 15, 25, pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Atos 27, para concluir. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Não tem sentido você viver a sua fé só. Você precisa gamar na pessoa que está do seu lado. A gente não pode ser a mesma igreja hoje. E esse texto é um convite. Você caiu numa armadilha de Deus hoje. E hoje é o dia de você pensar se você crê em Jesus. Talvez você nunca creu. Talvez você ainda não teve a experiência de crer, de depositar a sua confiança no autor e consumador da sua fé, entregar a sua vida e fazer de Jesus os donos dos seus dias. E hoje uma noite, que você aí de onde está, você pode repetir João 3,16, porque Deus, me ajuda aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é uma noite para você pensar na obra do Evangelho na sua vida. E uma vez que a gente pensa, e uma vez que a gente se lança, não tem jeito. Você entra na família da fé. E essa igreja se propõe nessa noite a cuidar de você. A gente quer cuidar um do outro aqui. Já vou deixar meus boletos aqui para vocês pagarem. Eu quero que você entenda a dinâmica da igreja de Jesus. Não tem como ser igreja de Jesus e estar separado. A igreja de Jesus, a gente está junto. Não só junto. A gente tem a capacidade de repartir aquilo que está faltando na sua casa. Às vezes, não é dinheiro. Graças a Deus, episcopais são ricos. Glória. Mas, brincadeira à parte, às vezes você precisa de um abraço. Às vezes você precisa de uma oração. Às vezes você precisa de uma visita. Às vezes você precisa juntar as amigas aí e uma sexta-feira estar junto. Às vezes você precisa vida na vida. Eu queria chamar aqui o ministério de louvor. Eu queria que a gente orasse pela nossa igreja. Vamos virar a chave essa noite?
Eu queria que você fizesse isso. Quem tem um telefone do pastor Zé? Todo mundo tem? O filho dele tem ali. Nós vamos nos comprometer de a gente passar uma mensagem para o nosso pastor hoje. Coloca o telefone dele aqui, ó. Você vai passar uma mensagem e dizer assim: pastorzão, nós estamos juntos até Jesus voltar. Nós vamos viver um avivamento espiritual nesse lugar. Deus vai fazer coisas lindas por meio da nossa unidade. E só tem um jeito: junto. Amém. Então eu quero chamar você aqui. Pode colocar aí o telefone do pastor. Nós vamos abençoar. Eu queria que a gente passasse uma mensagem. Você passasse uma mensagem. Eu acho que seria algo extraordinário na vida dele. Ele recebesse uma mensagem de apoio, de oração e de graça. Queria que a gente ficasse de pé. E eu queria fazer um pedido aqui à igreja. Quem aqui quer fazer parte de um novo tempo nessa igreja? E você quer ser usado pelo Senhor? Vem aqui à frente. É sem música, sem nada, sem emoção. Jesus quer usar você aqui nessa igreja. Hoje é uma noite diferente, tá? Eu sei. Você quer ser usado por Deus aqui? Você quer ser usado por Deus? Vem aqui que Jesus está falando comigo sobre você. É. Paulinho vai orar por nós. Eu não. Queria que você orasse pela nossa igreja. Você tem coragem? Pela nossa igreja não? Tem não? Bora, Paulo. Vai, Paulo. Vai, bicho. Bora. Eu queria que a gente fechasse nossos olhos. Nesse instante, você desse a mão a uma pessoa que está do seu lado. E eu quero... Paulinho, estende a mão aí, Paulinho. Já que todo mundo quer orar, eu vou orar. As duas, viu? Precisamos agarrar. A gente já está junto. As duas mãos. As duas mãos. Para a igreja. Aqui, Isa. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos ser a igreja que agrada ao teu coração. Eu quero clamar, meu Deus, por um novo tempo na caminhada da nossa igreja, Missão Candeia. Queremos interceder por unidade, a unidade que vem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Queremos estar juntos e queremos viver os melhores e maiores capítulos da nossa história como igreja. Oramos, meu Deus, por um crescimento espiritual jamais visto. Oramos por um crescimento na união jamais visto. E oramos por toda sorte de milagres neste lugar. Queremos viver milagres na nossa vida, na nossa caminhada como igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você desse um abraço.